Boa noite, tudo bem? O Influenciadores de hoje faz uma homenagem à cidade de Fortaleza no mês em que a capital cearense completa 293 anos de fundação. Hoje nós vamos contar um pouco da história de um cearense que fez e faz de Fortaleza sua inspiração para arquitetar, compor e cantar. Aqui conosco, Fausto Nilo. Ele conversa com a gente daqui a pouco aqui na TVC. O Influenciadores de hoje é especial. Especial porque nós estamos atingindo a marca de 50 programas, 50 influenciadores aqui na TV Ceará. E especial também porque celebramos no programa de hoje o aniversário de Fortaleza, que neste 13 de abril completou 293 anos. Por isso, o nosso convidado de hoje, claro, também é especial. É arquiteto, é músico, é nome conhecido em qualquer lugar da cidade. Mas foi longe da capital cearense que ele nasceu, em Quixeramobim, no sertão central do Ceará, no ano de 1944. E Fortaleza? Bem, Fortaleza fez ele despertar para a arquitetura e também para a música. Aqui conosco, Fausto Nilo Costa Júnior, ou simplesmente o Fausto Nilo. Tudo bem, Fausto? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo ao Influenciadores. Obrigado aí pela apresentação. Prazer tê-lo conosco nesse programa especial. Qual a importância de Fortaleza na tua vida? Fortaleza foi tudo, porque eu nasci numa pequena cidade, imagine Quixeramobim nos anos 40. Após guerra, presença na paisagem de alguns caminhões americanos, né, nessa época, que era o meu deslumbramento quando criança, era olhar caminhões. Eu comecei a desenhar por isso, porque eu queria desenhar os caminhões, aquela coisa do cara da caverna. Eu queria reter o caminhão comigo, um GMC, um Dodge, uma coisa desse tipo. E esses caminhões, por quê? Por causa da movimentação com algodão, né, que estava ainda num período muito... A indústria do algodão vivia um grande momento exatamente. Ainda naquele período. O trem, que já tinha sido implantado desde 1899. Sim. Minha infância, o trem tem muita importância. O rádio, né, porque meu pai era ligado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Jornal do Comércio do Recife, Rádio Sociedade da Bahia, e eu garoto, e futebol. Tudo isso misturado, e um serviço de alto-falante fantástico, com hoje o valor que eu dou àquela coleção que eles tinham, chamava A Voz de Cristal. Durante muito tempo era um entretenimento e um luxo, jogando futebol com os amigos, com os garotos e ouvindo Orlando Silva ao mesmo tempo que jogava bola. Então minha vida era essa, e que ia colar uma chegadinha na beira do rio, pescar piaba, e só não aprendi a nadar, né? Não aprendeu? Não, até hoje. Infelizmente, a mãe controlava um pouco. A dona Hilda? Dona Hilda. E morando naquela casa que meu pai todo dia homenageava, ele gostava muito, ele sabia de cor partes e partes dos sertões. Eu acho que nossa casa talvez fosse uma das raríssimas bibliotecas domésticas do Quixeramobim. Meu pai gostava de ler. Meu pai foi para lá com 17 anos, estudou no Colégio Castelo Branco, aqui em Fortaleza. Depois virou sertanejo, a família era de lá, depois ele se adaptou, morreu sertanejo assim da cidade. Mas acordei muitas vezes, o sertanejo é antes de tudo um forte. Sim. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. Até hoje sei isso de qual, por causa dele, dos trechos dos sertões. Ele tinha muito orgulho de ser proprietário da casa onde nasceu Antônio Conselheiro. Então você morava na casa, morava na casa em que nasceu Antônio Conselheiro. E aprendi a dar importância a isso desde criança por causa do pai. Porque a cidade mesmo, ela ou ignorava ou aderia ao folclore predominante, que era um maluco que foi traído pela mulher e perdeu a cabeça e saiu fazendo bobagem pelo Brasil.
na minha infância, era a visão que a cidade tinha do Antônio Conselheiro. Era assim que as pessoas naquela época viam o Antônio Conselheiro? Era. Mas meu pai não, ele tinha uma visão diferente, é engraçado. Não é que ele era uma pessoa assim, revolucionária, não era isso não, mas ele aceitava a interpretação do Euclides da Cunha, ele ficava ali, né, nessa a descrição dos sertões, tudo, que não é o nosso sertão a rigor, mas ele tomava isso tudo como referência importante. E você é o quarto dos 7 filhos do seu Luiz e da dona Hilda Costa? Isso, quando eu nasci tinha 3 irmãs. Né? Foi o primeiro homem? Foi o primeiro homem. Depois de uma criança, uma menina que faleceu, nasci eu. Depois vieram 2 gêmeos, felizmente já partiram, mais jovem que eu, quase 3 anos. E a caçula, que agora completou 70 anos. Eita, coisa boa. Agora, conta uma coisa, Fausto, em que momento, né, a família resolve vir para a capital cearense? Olha, o meu pai tinha 2 negócios, a vida toda ele variou entre esses 2 negócios. Era padaria, que foi o principal durante muito tempo, e é o mais importante para mim, que é o período da minha permanência lá. Sim. E depois ele teve loja de tecidos, porque na juventude ele trabalhou em loja de tecidos como vendedor, né? E se orgulhava muito segundo ele, de ter o domínio muito bom daquilo tudo e tal. Padaria, fazia pão naturalmente, todo dia para a cidade, fazia biscoitos, minha mãe fazia bolos doces, fazia flores de papel crepom, fazia flores de papel, pintava quadros de santos para as pessoas. Ela tinha muitas atividades. E a casa era cheia de gente, que era uma coisa muito bacana. Sim. Eram empregados, meio agregados, a família. Se fosse da família mesmo. A gente cresceu tendo todos eles como... A maioria já faleceu, né? Alguns muito pobres depois faleceram. E a nossa infância era essa, uma casa penetrada por 2 famílias de avós de um lado e do outro, os 2 avós, nós no meio, e portas abertas o dia todo, e muita gente entrava, a gente às vezes dormindo, acordando, a mesa cheia de velhinhos, mendigos, comendo, mamãe dava café, ela cuidava de pessoas, assim, pessoas pobres, né? Carentes mesmo, né? Ela fazia o enterro. Nossa. Eu muitas vezes fui para o cemitério com ela, só nós 2 e chamavam chapeado antigamente, aqueles homens carregavam mala na cabeça, levando o corpo da pessoa morta, e o coveiro. Então ali, essa cena, muitas vezes eu compartilhei com minha mãe, ela tomava conta desse povo todo. Não sai da tua memória? Não, a infância era assim, até que... E tinha notícia do Rio de Janeiro e de Fortaleza. Eu adorava canções populares, né? Por acaso que eu terminei sendo letrista. Sim, tinha cadernos. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Mas com 11 anos você chega em Fortaleza. 10 anos, quase 11. Quase 11. Quase 11 anos. Final de 54 ali, chegando em 55. A cidade tinha, se eu não me engano, uns 200 mil. 200 mil habitantes, nossa. E eu lembro tudo. E aí você passa a estudar onde? Não, aí não é que a família veio, vim eu. Só você? As irmãs mais velhas estudavam no Colégio Salesiano Interno, no Juvenal de Carvalho. Certo. E eu era o próximo, que minha mãe, que tinha essa visão de encaminhar a gente para uma autonomia no futuro, etc., ela era muito ligada nisso. E ela era sensível para aquilo que eu tendesse a demonstrar o interesse. Até que um dia, na hora do jantar, eu cheguei em casa e disse: eu quero morar em Fortaleza e quero estudar. Porque lá eu só tinha o grupo escolar. Meu pai tinha uma ideia, embora ele fosse o fortalezense, não, você tem que trabalhar no comércio, como todo mundo e tal. E ela apostou nisso, disse: não, vamos, você vai. Naquela época era muito comum, uma coisa que eu acho que não existe mais, você ficar na casa de parentes ou de amigos. Você colocava um garoto morando junto a uma família.
eu digo de brincadeira às vezes que eu poderia escrever um livro sobre como morar inserido numa família que não é sua. Porque eu morei em 11 famílias diferentes. Nossa. Experimentei 11 famílias diferentes. Caramba. E aprendi as políticas todas de convivência num grupo que era o grupo da casa e é natural. Sim. Né? Sim. Isso eu fui aprendendo como... Mas ela disse, então eu vou arranjar um lugar para você ficar em Fortaleza. Aí preparou um micro enxovalzinho rápido ali. Peguei um trem, um domingo. Naturalmente, fui me confessar no sábado. Ela exigia isso. E no domingo mesmo, cedinho, fui comungar. E peguei o trem. É inesquecível aquilo, porque o trem, eu ia passando, o trem passava numa rua da cidade, e eu conhecia aquelas pessoas escovando os dentes na calçada e tudo, e eu me despedindo. Né? Partindo para outra vida. Vim no trem com... Ela preparou uma coisinha com farofa, com uma carninha, uma coisa para comer, porque aquilo era uma loucura, podia ficar 12 horas no trem. O meu deu prego lá no Itapaí, ali na Serra de Baturité. Nossa Senhora. De maneira que eu cheguei aqui quase de madrugada, 1h da manhã. Isso com nem 11 anos de idade. Quase 11 anos 10 de idade. e pouco, 10 e pouco. Aí fui recebido pela família que ia me hospedar na estação de Otávio Bonfim. Sim. Inesquecível. Mas a família tentou a primeira vez vir, minha mãe e nós, e meu pai. Ele comprou um cinema em Porangabuçu, na rua Tiradentes, e adaptou o cinema para uma padaria. E viemos todos. Moramos na rua, a padaria era na rua Tiradentes e a casa era na rua paralela, em frente à lagoa mesmo. Aquela lagoa era linda nesse tempo. Eu estou falando de 51, eu tinha 7 anos, mas a memória é perfeita. Uhum. E ele voltou, ele ficou 1 ano, teve um prejuízo muito grande. E me recordo que ele, que era entusiasta de vir para cá, quando ele queria voltar, ele dizia: eu não vou morar numa terra que me chamam de Seu Zé e minha mulher de Dona Maria. Nossa. Voltamos. Aí eu retornei aqui já com esses 10 anos depois. Né? Enquanto criança você via aqueles caminhões e foi ali que você começou... Os caminhões americanos. E foi ali que você começou a desenhar. Depois que você chega em Fortaleza, obviamente os anos foram passando, e aí foi isso que te fez escolher a arquitetura? Você estava certo de que queria ser arquiteto? Não é tão simples assim, porque com 9 anos, mais ou menos, não, uns 8 anos aproximadamente, teve na minha casa uma menina passando umas férias, que era filha de uma família, que a mãe dela era irmã da primeira mulher do meu pai, que faleceu com o primeiro filho, era uma moça de Fortaleza. E minha mãe era muito amiga dela em Quixeramobim. Quando ela ia para Quixeramobim, minha mãe era a amiga local. E meu pai casou então com a amiga, que é a minha mãe, e viemos nós. E ela nos educou com a foto da finada na casa sempre. E nós aprendemos a considerar essa família como primos, como avós também, etc, etc. Essa foi a conexão inicial minha com o desenho, foi a passagem dessa menina na minha casa, porque ela desenhava com uma facilidade enorme. E da mesma maneira que eu estou aqui conversando, os meninos todos olhando e ela ficava... Aquilo para mim foi fascinante. Minha mãe também desenhava. Então, ali eu comecei. Eu queria ser como aquela menina, de desenhar daquele jeito. Botei isso na cabeça. E desenhei os caminhões, porque imagine, no após-guerra, um lugar que não tem automóvel, que eu não conhecia automóvel, só tinha carroça, cavalo. E de repente chegam as máquinas esses caminhões. Aquilo me impressionava muito, entendeu? Eu não gosto de carro até hoje, sou uma pessoa que
dirigi um tempo. Você não tem carro? Não tenho mais. Planejei morar a 50 metros do meu trabalho. Está tudo ajustadinho. Tudo que eu escolhi um lugar da cidade que eu vá a pé. Você mora a 50 metros do teu do local trabalho. de trabalho. Ali tem minha ginásticazinha, tenho tudo. Não precisa de carro? Não, muito pouco. Aí eu uso esses formas de táxi modernos aí. Os aplicativos. Mas os caminhões, para mim, tiveram muita importância porque era muito impactante para o menino naquela época. Ver umas máquinas daquela, e eles eram bonitos mesmo, eram os caminhões bacanas. Aí eu passei a desenhar pessoas. Comecei olhando revistas, desenhar artistas de cinema e cantores de rádio. Qual era o meu objetivo, assim, a meta, sozinho, né? Era desenhar o mais parecido, a luz no olho. Eu fui aprendendo com lápis e papel comum. Depois comecei a desenhar aquarela, por incrível que pareça, que é uma pretensão, porque a aquarela é uma técnica muito especial. Mas eu sei, até hoje eu sei. Se eu quiser, eu desenho com aquarela. Eu ia para a beira do rio, porque eu comecei a ver nas revistas Seleções, elas tinham umas secções com artistas, Van Gogh. Aí eu tomei conhecimento dessa coisa da arte, do mundo, né? da Renascença, daqueles pintores, principalmente do impressionismo, que é o que mais agrada assim, para quem está começando a se interessar. E aí eu ia sozinho para a beira do rio, me sentia um Renoir, sabe? Ficar menino ali desenhando. Eu adoraria se eu tivesse, hoje em dia, algum desenho desse comigo. E desenhei muito equipes de futebol, que era muito difícil. Aquele detalhe dos joelhos, que eles ficavam de cócoras, de agachados. Eu me recordo que eu aprendi a desenhar aqui, que não era fácil. Principalmente o Vasco da Gama, que era o teu time? Até infelizmente, hoje, né? Eu tiro férias hoje do futebol aqui e acolá, mas sou Ceará também. Você é torcedor do Ceará e do Vasco? Sou. O Ceará depois, foi uma paixão quando eu cheguei aqui, porque lá a nossa comunicação com Fortaleza era mais reduzida do que com o Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Sim. Porque não tinha televisão e o rádio não tinha potência para a gente ouvir em Quixeramobim. As ondas não chegavam? Não. Você ouvia a Rádio Nacional. Por exemplo, minha informação infantil sobre a Bahia e Pernambuco, Recife e Salvador, ela é infinitamente maior do que sobre Fortaleza. É engraçado isso. Depois não, isso mudou. Então o Ceará foi quando eu vim morar aqui. Aí eu queria torcer a América, mas não sei porquê. Achei bacana o América, vi o Canhoteiro jogando as últimas partidas, mas terminei torcendo pelo Ceará, né? Então a família fez, resumindo, atendendo a sua pergunta, a família fez muitas tentativas de migrar para cá. Uma dessas fui eu sozinho, que foi essa que eu vim com 11 anos, 10 e meio, 11 anos. E em seguida, ocorreu 2 vezes que eles vinham todos, minha mãe tirava as meninas do internato, alugavam a casa, aí eu aderia ao grupo e morava com eles. Aí chegava uma hora que eles iam embora de novo, aí eu ficava sozinho novamente. Foi assim, se eu não me engano, 2 vezes, além dessa primeira, né? Foi dessa maneira que eu fui Então, morar em Fortaleza, no começo, a saudade era muito grande da família. Eu tinha a obrigação de escrever uma carta a cada 15 dias para minha mãe. Ela me respondia, dava conselhos, dizendo como é que eu devia me comportar na capital. Se portar. Isso. Até sobre maneira de falar, sobre coisas que os fortalezenses falavam com mais... Hoje não, tudo igual, mas falavam diferente do interior. E também aprendi muito com a cidade, com a capital, nessa época, pequena, porém decente, né? Ainda aquele centro da cidade, né? Cheio de gente, de noite, você ia passear no centro da cidade, dia de sábado à noite era uma festa, porque a cidade toda era em torno, pedestremente orientada pelo centro. Porque o centro, ele era uma espécie de, a palavra agora está na moda, hub aeroviário. Sim. Ele era só que de mobilidade urbana. Porque concentrado. Né? Se você morava em Parangaba e queria ir para Antônio Bezerra, você tinha que ir para o centro para trocar de transporte. Aí pegava o ônibus. Isso depois se acabou com as vias que interligam todos os subúrbios, isso foi reduzindo esse papel dele.
Depois vieram os shopping centers também, que foi uma competição braba com o centro. Aí ele se adaptou com aquele comércio popular, felizmente, temos que agradecer ao comércio popular central ter segurado o nosso centro, mas ele teve uma queda vertiginosa de população e continua caindo até hoje, que é outro assunto que podemos falar. E a gente vai falar mais sobre isso. Hoje a gente está recebendo o arquiteto e urbanista Fausto Nilo. Não sai daí, a gente volta já com mais influenciadores aqui na TVC.